Vamos começar então com a fundamentação teórica. Como que a gente escreve? Como é que a gente produz esse tópico fundamentação teórica? Primeiro é importante vocês saberem que alguns autores vão diferenciar essa nomenclatura. Alguns vão chamar de fundamentação teórica, outros vão trabalhar como referencial teórico, marco teórico, revisão de literatura. Então, são algumas nomenclaturas que vocês vão encontrar, de repente, nos livros de metodologia científica. Todos esses nomes vão significar a mesma coisa, que é eu buscar na literatura existente o que tem sido publicado a respeito desse assunto. Então, do que eu tenho de clássico até o mais atual em relação ao assunto que eu estou pesquisando. Então, o referencial teórico permite verificar o estado do problema a ser pesquisado, quer dizer, que nível estamos em relação às pesquisas já realizadas, aonde os cientistas conseguiram chegar até o momento. Então, da onde eles partiram, que ideias tínhamos anteriormente e acompanhamos essa evolução da ciência e do conhecimento científico até os dias atuais. Então, é importante você ter esse material na sua referência, quer dizer, o que eu tenho de uma percepção antiga, mais clássica, até o dos dias atuais. O que acontece com a fundamentação teórica? Ela vai dar consistência ao seu estudo, é ela que dá sustentação às suas ideias. Então você, enquanto pesquisador, tinha algumas hipóteses, né? Que era aquele senso comum que nós partimos o nosso estudo. Como é que eu vou comprovar que aquilo que eu estou dizendo tem algum fundamento? Trazendo ideias de outros autores. Então, por isso, a importância desse capítulo estar muito bem escrito, muito bem redigido. Então, o que vai acontecer? A gente vai mostrar, através desse tópico, que o pesquisador, que você, enquanto autor desse trabalho, tem conhecimento suficiente em relação ao tema e as tradições teóricas que o apoiam. Então, eu mostro que eu conheço vários autores, apesar de, em alguns momentos, eu ter mais relação com alguns determinados autores. Eu concordo mais com essas ideias, mas eu tenho que mostrar uma grande leitura em relação ao tema. Então, vamos pensar como é que a gente vai trabalhar com isso. Nós precisamos, primeiro, ter aí de 15 a 20 autores, 15 a 20 materiais de referência consultados. Eu não posso trabalhar com um número menor disso, quer dizer, eu tenho que ter uma leitura vasta em relação àquele assunto. Tendo essas obras, o que eu começo a fazer? A gente vai começar a observar a opinião desses autores. Comece a grifar. Então, aí que fica uma sugestão para vocês. Ou tem o material de vocês, ou se vocês não conseguirem adquirir aquele livro, aquele exemplar, tenham cópias, né? Tenham xerox, para vocês poderem realmente assinalar. Porque a hora que a gente está produzindo um texto, produzindo algum tipo de pesquisa, a gente precisa começar a assinalar o que é importante, aquilo que você vai usar como citação, o que isso vai virar de uma paráfrase, o que isso vai virar uma citação direta, e começar a fazer flechinhas, asteriscos, colocar caneta marca-texto. Isso vai te facilitar encontrar essas informações no decorrer dessa produção de material. Então, o que você precisa começar a fazer? Então, ler esse material, tenha quem são os autores que concordam com esse posicionamento, quem diverge desse posicionamento, quais são os argumentos desse grupo de autores. Então, quem concorda com isso ou quem propõe essa forma de resolução de problema, quais são os autores, quais são as teorias que embasam esse estudo. Nesse outro grupo, que quem diverge, quem vai contra essa situação ou tem um posicionamento contrário a essa solução, que teorias eles usam, que conceitos apoiam esse estudo. E é interessante você colocar esses dois grupos no teu trabalho, porque a gente vai ter as duas versões e você, enquanto autor, você, enquanto pesquisador, vai se posicionar. Quer dizer, eu apresento as duas vertentes e digo com qual delas eu acho que é mais próximo de uma verdade, mais próximo de um aceitável para nosso momento hoje atual. Então, lembre que nós já falamos, apesar de eu te pedir para se posicionar, lembre que a nossa linguagem é sempre impessoal, sempre na terceira pessoa. Né? Então, eu tenho aí o começo da minha conversa com os autores. Então, fulano diz isso, Deltrano diz aquilo, e é o seu parágrafo ali, você sintetizando aquela ideia, você se posicionando, dizendo com qual das teorias você concorda, você acredita ser a mais correta. Depois disso, você vai buscar, nesses materiais que você consultou, o sumário que eles elaboraram. Que ordem eles trabalharam aqueles conteúdos? Você vai reparar que, geralmente, eles partem de um conteúdo mais geral e vai especificando, né? Vai tornando cada vez mais específico aquele assunto. Analise vários sumários, perceba que assuntos são importantes você desenvolver para poder chegar àquela resposta. Né? Lembra, nós estamos partindo de uma pergunta, buscamos fundamentação teórica para poder elaborar uma resposta. Então, que caminhos eles percorreram, que conceitos eles tiveram que trazer para chegar àquela resposta. E depois comece a utilizar, então, trechos desses materiais, sempre fazendo as citações corretas. Nós temos uma norma que regulamenta toda essa questão de utilização de ideia de outros autores, é a NBR 10.520, de 2002.
Traga essas ideias desses outros autores para o seu trabalho, porque eles vão embasar o seu estudo. Como que vocês podem fazer esse tipo de citação? Tanto vocês podem copiar literalmente desse material original para o seu estudo, como vocês podem fazer uma paráfrase. O que é uma paráfrase? Você lê ali 2, 3 parágrafos, resume, condensa essas informações num único parágrafo. Você escreve com as suas ideias, com as suas palavras, a ideia do autor que você leu. Então, são formas de você ir produzindo essa fundamentação teórica. Como é que você vai saber se você vai usar a citação direta ou a paráfrase? Vai depender do conteúdo dessa informação. Se for algo que você não consegue escrever de uma forma diferente, você tem que usar exatamente aquelas mesmas palavras, aquele termo técnico, utilize a citação direta. Se é algo que você consegue trazer com as suas palavras, trazer a sua interpretação em cima disso, utilize a paráfrase. Então, é muito importante você, enquanto autor do seu trabalho, saber diferenciar em qual momento utilizar a citação direta ou a paráfrase. Uma outra sugestão para vocês é a utilização de fichamento, de resumos. Então, você vai lendo alguns artigos e você vai sintetizando em uma folha à parte o que você entendeu daquilo ou aquilo que é importante para o seu estudo que está contemplado nesse material que você está lendo. Depois, você vai buscando essas informações e vai compondo o seu texto de fundamentação teórica. Então, fica aqui a dica de como vocês vão trabalhar esse tópico, esse capítulo da fundamentação teórica. Tá? Buscando as citações, lembrando sempre das normas da ABNT 10.520 de 2002 e fazendo essa relação entre o que é citação direta e paráfrase para ir compondo o seu texto de uma forma rica e principalmente fundamentada, com argumentos teóricos para dar a sustentação necessária para você chegar à sua resposta.